Hoje eu decidi bater um papo com vocês, fazer uma coisa mais relaxada, até porque eu estou na praia e a gente precisa de descanso sempre que possível. Eu quero bater um papo e falar sobre coisas importantes que qualquer pessoa tem que levar em consideração se quer emigrar e principalmente se quer emigrar para um país como a Itália, por exemplo, falando de aspectos e certezas na vida que a gente precisa abandonar por força, coisas que a gente precisa se acostumar efetivamente muito rápido e também o que tem de vantajoso, né? Então assim, esse vai ser o mote do assunto do vídeo de hoje, que eu vou mesclando com algumas imagens daqui dessa cidade, desse vilarejo maravilhoso que eu estou na Calábria, que se chama San Nicola Arcella. Entrando no assunto que eu quero falar com vocês, eu tenho acompanhado muitos criadores de conteúdo que falam sobre imigração, até porque é importante a gente ouvir opiniões diferentes da nossa, experiências diferentes da nossa. Isso ajuda a enriquecer muito, ajuda também a gente a ser mais tolerante. E eu vejo que, de forma geral, as pessoas se queixam muito, porque é muito difícil você encontrar uma casa, porque não estão trabalhando do jeito que eles gostariam ou imaginavam que já estariam trabalhando nessa etapa da imigração, depois que chegaram aqui na Itália especificamente, já tem 2, 3 anos, enfim. E como eu já comentei em alguns vídeos, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Eu dei muita sorte. O meu plano, ele só não foi perfeito porque, vou abrir um pouquinho aqui da minha vida pessoal com vocês, o meu plano era vir para a Itália, fazer esse mestrado que eu vim fazer, e aí eu ia trabalhar minha rede de contatos, eu ia fazer o máximo possível, porque o meu sonho era trabalhar na organização dos Jogos Olímpicos de Paris. Eu trabalho com construção civil, construção sustentável, sem dúvida nenhuma. Uma parte, um setor da organização dos Jogos que tinham muitas vagas de emprego. Eles precisavam de muita gente. Então, assim, isso já estava tudo traçado na minha cabeça. O que eu não contava é que 9 dias depois da chegada, eu fosse conhecer uma pessoa, eu ia me apaixonar por essa pessoa e eu ia me casar com essa pessoa. Então, isso realmente mudou bastante os meus planos, acabou sendo completamente diferente, mas é o que eu comento. Eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeita, eu não tenho o que reclamar da minha vida. Mas, de qualquer forma, a gente precisa mudar alguns pensamentos, abrir mão de algumas coisas. E se você não consegue fazer isso, talvez, honestamente, a imigração não seja para você. É uma coisa que todo mundo precisa avaliar. E aí eu vou dar alguns exemplos. Primeira coisa, eu acho que é essa necessidade de ter tudo resolvido imediatamente. Dependendo do ramo em que você trabalha no Brasil, você está acostumado com um ambiente extremamente dinâmico, onde as coisas têm uma velocidade muito grande, todo mundo é muito bom, todo mundo resolve as coisas assim no estalar de dedos. E isso não é só na Itália, é na Europa no geral. A velocidade das coisas é completamente diferente. Existe uma coisa aqui que eu estou começando a apreciar. O mundo pode estar pegando fogo. Se eu estou com férias agendadas, eu vou sair de férias e os meus colegas de trabalho que vão dar um jeito para resolver se tiver algum pepino. Ninguém vai me ligar. E eu tenho a necessidade de ter um documento emitido, essa é uma parte complicada. E o prazo que a prefeitura, que o Comune, a Anagrafe me pede é de, sei lá, 1 mês. A probabilidade que isso vá demorar 2, 3 meses é muito grande. Então a gente precisa exercitar essa capacidade de aceitar as coisas e entender que tudo tem o seu tempo e que infelizmente a gente não consegue ser responsável ou fazer tudo do nosso jeito o tempo todo. É justamente o contrário. San Nicola fica mais ou menos a 420 quilômetros de Roma. É uma viagem que em teoria dá para fazer em 4 horas e 15 minutos da onde a gente mora, que a gente mora pertinho do centro histórico, 2 quilômetros a leste do centro histórico, então seria 4 horas e 15.
A gente acaba fazendo em mais ou menos 6 horas, porque a gente para ali perto de Nápoles, compra uma besteirinha, toma um café, toma uma Coca-Cola, alguma coisa assim, e quando a gente está indo em direção a Salerno, a gente também faz uma outra parada. É super fácil de chegar, basicamente é pegar a A1. A A1 é a Milano-Napoli. Eu só não digo que é a Via Dutra da Itália, porque eu acho que é a A4, a que sai de Torino e vai até Veneza. Aquela ali é um sufoco. Quando você está chegando em Caserta, que é uma cidade turística, tem a Reggio di Caserta, que é o maior palácio da Europa. Quem não conhece, vale super a pena visitar. Aí você sai da A1, pega a A2, que é a estrada que vai para Bari, para Salerno. Um pouquinho antes de Salerno, a gente sai da A2 e pega a última estrada. Essa já é pista simples e de volta, cerca de 50 quilômetros até chegar aqui em San Nicola. É uma viagem super tranquila, tirando quando você está na região de Nápoles. Ali é loucura, tem ônibus da Flixbus te ultrapassando pela direita, tem a galera te cortando, é terrível. O custo para vir para cá, sem falar de combustível, porque hoje em dia aqui na Europa tem carro que faz 100 quilômetros com 3 litros de combustível, carro híbrido, né? Mas falando de pedágio, a gente pagou R$19,70. São 197 quilômetros de estrada pedagiada, mas isso não representa a maior parte da viagem. Eu falei que eram 420 quilômetros, certo? A maior parte da viagem é em uma estrada sem pedágio, que de qualquer forma é uma estrada muito boa. A qualidade da pavimentação, sinalização é fantástica. E essa também é uma vantagem do sul da Itália. A maior parte das estradas aqui ainda não tem pedágio, é diferente do norte. No norte, a maioria das vezes você vai estar estrada pedagiada o tempo todo. San Nicola tem uma história interessante. Antigamente, aqui era um território tarantino e era da colônia de Taranto ligada diretamente a Esparta, então tem uma importância histórica. Tem a praia aqui do lado chamada Praia de Arcomagno, que é honestamente uma das praias mais lindas do mundo. É um lugar frequentado basicamente só por italianos. Eu não me recordo de ver qualquer turista estrangeiro aqui, mas eu estou notando uma pequena diferença em quem está trabalhando aqui. Eles estão recrutando mais um pessoal estrangeiro mesmo para trabalhar, né? Não turista. E o que significa que está tendo mais dinheiro na cidade, o que é muito bom por um lado, mas por outro lado acaba criando essa expectativa ou essa... não é medo exatamente, né? Mas de que o lugar acaba perdendo um pouco da autenticidade dele e comece a virar lugar da moda, como tem muitos lugares na Puglia hoje que acontece isso, muitos lugares na Sicília hoje que acontece isso. Eu sei que parece até um comentário um pouco protecionista, mas eu sempre voto pelo equilíbrio. É muito importante a gente encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a manutenção da autenticidade, da paz, dessa atmosfera relaxada, que é a coisa mais fantástica que existe aqui em San Nicola. Outra coisa muito importante é, se você acha que o Brasil é um país burocrático, não venha para a Europa, não venha. Aqui absolutamente tudo é muito mais burocrático, então não existe nem comparação. Um exemplo, hoje a gente consegue autenticar a nossa assinatura usando um aplicativo do governo federal no Brasil. Aqui você precisa agendar uma coisa chamada legalização, ou então você tem que assinar na frente de um notário, que seria um escrivão, e pagar uma grana absurda. Você às vezes precisa esperar 30 dias para conseguir um agendamento. Essa é uma das coisas, tá? E falando de Itália especificamente, eu já ouvi falar que a Irlanda não é tão complicada, mas assim, entrou num continente europeu, é tudo complicadíssimo. Polônia, eu chorei quando eu tive que lidar com a burocracia polonesa. Uma das coisas que eu faço no meu trabalho é gerenciar as lojas dessa empresa em que eu trabalho no território polonês. Eu sou responsável por, junto com outro colega, por todas as lojas em 9 países diferentes.
e a Polônia é um deles. Então, assim, se você acha que o Brasil é um país burocrático, não venha para a Europa, não venha, porque realmente é muito pior, é muito pior. Outra coisa muito importante, impostos. Se você acha que você paga muitos impostos no Brasil, a Europa não é o seu lugar. E aí eu tenho muitas coisas para falar a esse respeito. A primeira é que, inclusive, as faixas mais baixas de salário, vamos falar assim, né, quem recebe a partir de 1.100 euros por mês, já paga 23% de impostos. Tem os descontos, né? Se a pessoa tem filhos, se a pessoa mora numa casa de aluguel, você tem direito a uma restituição se a sua casa é aluguel e não de propriedade, e assim por diante. O que eu acho que é a diferença principal, e aí eu falo num aspecto muito positivo da Europa no geral, que é uma coisa que eu gosto muito, e talvez seja justamente o que não me deixa nem pensar na possibilidade de voltar para o Brasil, tá? É que, embora a gente pague muito mais impostos, a gente tem a sensação que esses impostos são bem investidos. E aí eu vou falar especificamente de uma coisa: segurança pública. A gente se sente livre, a gente se sente protegido. Tem batedor de carteira? Tem batedor de carteira, sem dúvida nenhuma. No começo da minha vida aqui, eu trabalhava acolhendo, né? Se chama accoglienza em italiano, que era recepcionando hóspedes, fazendo check-in, check-out dessas casas de Airbnb. E eu não tinha problema nenhum em fazer turnos às 1, 2 da manhã, voltava para casa a pé. Lógico, morando em uma área segura da cidade, enfim. E era super bacana porque esses turnos, de cara, eles pagavam 50 euros a mais, assim, bum, vinha direto para o seu bolso. Essa sensação de segurança e o fato de que realmente são lugares muito mais seguros em comparação com uma grande cidade no Brasil. Eu sou de São Paulo, os últimos 4 anos da minha vida no Brasil, eu vivi e trabalhei no Rio de Janeiro. A gente tem essa sensação de segurança o tempo todo. Além disso, educação. Educação pública aqui, ela é de qualidade. Vamos ser honestos? Tirando a segurança, tirando a educação, o resto é muito parecido com o Brasil. Ah, mas a saúde é pública e universal. Sim, mas você precisa também fazer uma avaliação. Se no Brasil você tem um bom convênio médico, a sensação que você vai ter vivendo na Europa, vivendo na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, é que o sistema de saúde é pior. Se você depende do SUS, aí a coisa vai ser muito parecida, tá? Não tem tanta diferença. Mas se você tem um convênio, um Mint, um Bradesco, um Sul América, você vai ficar um pouco decepcionado. E faz a gente avaliar também, poxa vida, será que é justo essa quantidade de impostos que a gente paga? E tem uma coisa extremamente importante. TLR, bônus, aqui, ele é taxado igual ao salário. No Brasil, tanto o PLR quanto o 13º, eles têm uma tributação específica, a gente paga menos imposto. Então, poxa vida, quando chega o bônus, a gente fica, olha que bacana. Cara, eu xingo a Meloni toda vez que chega bônus. A gente está no final de junho, então eu acabei de receber o 14º salário, porque no ramo que eu trabalho tem 13º e 14º. E aí a quantidade de imposto que eu estou pagando, você fica assim, gente, que sacanagem. Mas são escolhas e vale a pena. Mas se pagar imposto é uma coisa que te incomoda muitíssimo, talvez a Europa não seja o lugar para você. Falando ainda da segurança, tem uma coisa extremamente importante. Vou explicar também qual que era o meu objetivo vindo para cá, que eu vou linkar com uma outra coisa. Se o seu objetivo for ganhar muito dinheiro, ficar rico, Europa também pode ser que não seja o lugar ideal para você. Existem países como a Suíça, Dinamarca, Noruega, Suécia, que os salários são extremamente bons, mas o custo de vida também é muito alto, então acaba ficando elas por elas. A Itália, os salários são mais baixos em comparação com os outros países da Europa Ocidental,
mas o custo de vida também é mais baixo. No final das contas, é um grande equilíbrio. Você tem um poder de compra maior em comparação com o Brasil, sem dúvida nenhuma. Se você quer comprar um carro, você vai pagar uma taxa que no Brasil, por exemplo, eu acho que a gente está falando de 2 a 3% ao mês de taxa de financiamento. Aqui a taxa é de 4 a 5% ao ano para você financiar uma casa aqui. O pessoal está reclamando muito porque está super caro, é cerca de 2,5%, 3% ao ano. Tá? Então, assim, o poder de compra é realmente muito bom. Só que não é um lugar que você vai ganhar rios de dinheiro. Talvez poucos lugares na Europa seriam para você. Talvez algumas cidades, alguns ramos na Holanda, a mesma coisa na Irlanda, principalmente tecnologia, a Inglaterra talvez. Mas assim, no geral, não, é qualidade de vida. E aí eu tinha uma coisa na minha cabeça que era muito clara, desde que eu saí do Brasil, que era qual é o meu objetivo morando na Europa, vivendo na Europa, se tudo der certo. Eu quero ter uma vida de perrengue chique. Essa era a minha principal meta. O que significa uma vida de perrengue chique? Para mim, uma vida de perrengue chique é eu reclamar que, poxa vida, eu vou queimar os meus pezinhos andando até a água e não preocupada se eu posso ou não deixar minha mochila com meu celular, com todas as coisas aqui enquanto eu tomo um banho de mar com o meu marido. Spoiler, eu posso deixar, a gente sempre deixa todas as nossas coisas. Tá assim, largado? Lógico que não, a gente deixa dentro da mochila. A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. A minha mochila tem um pequeno cadeado. Mas isso sou eu. Eu vejo ao redor as pessoas deixando o celular em cima da mesinha, deixando a carteira em cima da mesinha. Existe esse respeito. É para ficar dando mole? Não, não é para ficar dando mole. Mas o nosso nível de estresse aqui, ele é muito menor. E isso resulta em qualidade de vida, automaticamente. Não existe também essa coisa muito importante. Teve uma pessoa que fez um comentário no vídeo sobre visto de estudo, onde eu explicava por que eu saí do Brasil, qual que era a minha situação, enfim. E ele fez um comentário me chamando de tola e uma pessoa caprichosa, que era um capricho meu. Querer imigrar, sendo que eu tinha uma carreira sólida, bem estabelecida, estava bem. Né? Minha vida estava muito bem encaminhada no Brasil, só que assim, eu não estava feliz no Brasil. Né? E dependendo do tipo de pessoa que você é, se você é uma pessoa que prefere tomar uma atitude ao invés de simplesmente ficar culpando o mundo e o universo e reclamando que nem a hiena do Dick Vigarista, ó céus, ó lua, você vai tomar uma atitude e tentar mudar essa coisa. E foi exatamente isso que eu fiz. E desde que eu saí, era esse o meu objetivo, eu quero trabalhar menos. Eu expliquei para essa pessoa, olha, eu trabalhava tanto, eu não tinha férias de verdade. Quando eu saía de férias, eu tinha colegas de trabalho pedindo para eu fazer coisas que eles estavam precisando de ajuda. Eu sempre viajava com meu notebook pessoal. Meu último dia de trabalho no Brasil, antes de eu sair de férias, que eu saí de férias em 2017, eu trabalhei 20 horas. Eu entrei para fazer o meu dia de trabalho às 7 horas da manhã. Eu saí às 3 horas da manhã do dia seguinte. Eu não estava resolvendo pendências, eu estava adiantando as coisas para as semanas seguintes. Então, assim, aqui existe um respeito. Hora de trabalho é hora de trabalho. Deu 5 horas da tarde, a gente larga a caneta, acabou. Ah, mas tem... Amanhã eu resolvo. Meu chefe fala isso. Meu chefe sempre me fala, um parêntese, eu sou um pouco workaholic. Eu estou tentando resolver isso. Meu chefe, uma das coisas que ele mais conversa comigo é: Isabel, eu preciso te proteger de você mesma. Vai descansar, tira uma folga. Isso no Brasil, gente, eu nunca escutei isso no Brasil. Uma das coisas principais, eu tenho vida pessoal, eu tenho vida profissional, eu tenho tempo para ir para a academia, eu tenho tempo para me dedicar a cuidar da minha saúde, eu posso cuidar do meu marido. Eu posso ser uma amiga melhor e mais próxima.
eu posso me dedicar a projetos voluntários, é uma vida completamente diferente. E isso, honestamente, não tem preço. Então, se é isso que você busca para você, sim, pode ser que a Europa seja o seu lugar. Mas eu preciso falar uma coisa importante antes da gente fechar esse vídeo. Esse canal, ele prega muito a palavra da imigração legal. Que você se arrisque, que você procure realizar os seus sonhos, os seus objetivos, respeitando todas as regras, respeitando todas as leis. E tem uma coisa muito importante. A gente sabe o que está acontecendo em Portugal, que tinha aquela coisa do CPLP, a pessoa podia entrar como turista e depois, se tivesse a tal da manifestação de interesse, ou seja, uma oferta de trabalho, a pessoa poderia se regularizar. Portugal é um dos poucos países que permitia esse tipo de imigração. Permitia, não pode mais. Na Itália não existe nem essa possibilidade. Na Espanha tem, é um pouquinho complicado, mas enfim, não estou falando para quem está pensando em imigrar ilegalmente. Vai para... Gente, pelo amor de Deus, eu sou contra imigração ilegal. Eu, Isabel, sou contra imigração ilegal. Eu tenho empatia, eu sempre vou ter empatia com quem tomou essa decisão, porque a gente não conhece a história que está por trás dessa pessoa, o que a motivou a tomar essa decisão, porque a vida de um imigrante irregular, ela é um sacrifício muito grande. Só que tem uma coisa importante, que ela acaba impactando na vida de todo mundo, não é só dos imigrantes, é na vida de todo mundo. E eu vou contar uma pequena história para vocês. O primeiro trabalho que eu tive aqui, que eu fiquei 3 semanas, foi como garçonete. Uma coisa importante, se você está a fim de migrar, você tem que, a não ser que você tenha estofo, tenha uma proteção financeira, tenha conseguido juntar uma grana suficiente para esperar realmente o emprego que você deseja, você vai aceitar o primeiro tipo de trabalho digno que aparecer para você. Eu acho que a gente tem que fazer isso, inclusive. Eu trabalhei por 3 semanas nesse restaurante. Era um restaurante fora da zona turística, uma equipe muito bacana, eu me divertia muito trabalhando com eles, enfim. E aqui, óbvio, tem essa coisa da prova, né? A gente vai fazer uma prova com você e aí, se você for boa o suficiente, a gente faz o contrato. Na hora que eles foram conversar comigo a respeito de contrato, essas coisas, o pagamento que eles ofereciam era de 40 euros por turno. Quando o turno era de sexta-feira, fácil, eram de 8 a 9 horas, então já dá para ver aí, né, 4, 5 euros a hora de trabalho, o que não é legal. E aí chegaram para mim, Isabel, então a gente quer fazer o contrato com você, só que ao invés de te pagar 40, a gente está disposto a te pagar 30 euros por turno. E aí eu perguntei, como assim? Por quê? Não, então, porque você sabe, né, a gente tem fulano e cicrano que estão aqui sem documento e tal, eles estão dispostos a trabalhar com esse valor. Eu estava numa posição privilegiada de falar, não, obrigada, agradeço a oportunidade, boa sorte para vocês. Mas tem gente que não está. E quem está aqui irregularmente, aí é que não pode se negar. Aí a gente entra nessa roda, nesse círculo vicioso de, em italiano se fala esfrutamento, né? Quem se aproveita de uma situação negativa de alguém. E o que acontece? As pessoas que acabam contando com a mão de obra de um imigrante irregular, elas vão contribuir para esse cenário extremamente negativo do mercado de trabalho. Porque se eles podem pagar 30 euros para uma pessoa por um turno de trabalho, sem pagar imposto, sem recolher nada, por que eles vão fazer um contrato com alguém, com um italiano ou com um imigrante legal, para pagar 50, 55 e em cima disso pagar INSS, pagar todos os impostos? Eles não vão fazer isso. Então, quem imigra ilegalmente precisa também assumir a responsabilidade de como essa pessoa está impactando, de uma forma geral. Tá? Então, assim, de novo, eu tenho empatia por quem toma essa decisão. O que a gente precisa fazer é que todo mundo assuma a responsabilidade das suas atitudes.
Não dá para você ser um imigrante ilegal, irregular e ficar reclamando que, nossa, como a minha vida é difícil. A dificuldade da sua vida é reflexo das decisões que você tomou. Então, isso é muito, muito importante de se levar em consideração. Não dá para ignorar isso. E eu acho que eu falei muito, esse vídeo está gigante. Ainda mais que eu vou juntar com outras imagens aqui do final de semana. Eu estava muito precisando de praia, então a gente fez essa viagem, essa loucura. Mas enfim, e se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço a tua audiência, deixa aqui o seu comentário, pode falar se na sua opinião eu falei besteira, ou se você concorda comigo, lembrem-se, sejam educados. E é isso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E esse engajamento é o gás que eu preciso para continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Obrigada, pessoal. Arrivederci.